Bom dia. Jesus é sempre o nome que nós não podemos apenas colocar nos nossos lábios. Temos que aprender a colocá-lo também em nossos corações através dos seus ensinamentos. E é sobre uma parte desses ensinamentos do Mestre que eu venho falar um pouco. Hoje falarei sobre uma passagem do Evangelho do Mestre em que ele disse que nós não podemos amar a dois senhores, amar a Deus e amar a Mamon, que para nós hoje é o poder, é a riqueza, assim como era também no passado. Porque o Mestre nos alerta sobre isso? Porque são dois polos completamente distantes. Aquele que ama o poder, que ama a riqueza, ama o egoísmo, ama a miserabilidade, ama a ganância, a avareza. Aquele que ama a Deus é o que não se preocupa mais com as coisas que lhe trazem grande equilíbrio financeiro. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, podemos compreender que hoje, nos tempos de hoje contemporâneos, nós vivemos um tempo de loucura, um tempo de desespero, um tempo em que nós nos perdemos de uma forma sem sequer nos darmos conta. Nós precisamos ter muito cuidado para não nos deixarmos enlouquecer nos tempos de hoje. O desprezo pela vida, suicídios, uso de drogas, o desprezo pela ausência da bondade, o desprezo pelo egoísmo que afasta de nós a bondade, a avareza, a ganância, a estupidez da própria existência estão tomando conta das nossas mentes, estão tomando conta dos nossos sentimentos, das nossas vontades, na maioria da humanidade. Consequentemente, o que vemos? Guerra, fome, miséria, destruição. Vemos também doenças físicas, solidão, angústia, melancolia, depressão, desamor. É o que nós percebemos. Mas o Mestre está nos dizendo que quando nós amamos ao Pai, nós percebemos que a vida não acaba, a vida não para. Não temos a angústia, o desespero do dia que virá, daquilo que nós acreditamos que é o mais valioso, é o conquistar mais e mais bens materiais, conquistar mais e mais aquilo que aparentemente nos protege, nos fortalece, nos dá segurança. E o Mestre vai falar algo importante, que nós recebemos muitos talentos do nosso Pai maior, de Deus, dessa energia superior. E quando nós recebemos esses talentos de acordo com a nossa capacidade, nós precisamos multiplicá-los. Para que pudéssemos entender, e aquele povo pudesse entender, talento que o Mestre se referia era uma moeda, um valor. Mas para nós, nos dias de hoje, talento é outra coisa. Porque o talento, o dinheiro, é mamon, é o poder, é a riqueza, é a avareza. O talento que Jesus se refere é aquilo que o Pai nos concede. Por exemplo, todos nós temos inteligência. Temos a capacidade de discernir o certo do errado. Todos nós sabemos o que é mal e o que é bom. Todos nós sabemos, na medida do nosso entendimento, o que é moral e o que é ético. Vou dar um exemplo. Código de moral todas as sociedades têm. Ética, nem todos têm. E a ética do Mestre Jesus
está baseado no amor de Deus. Assim, quando Jesus disse que um dos seus servos, um de nós, recebe 5 talentos, porque o mestre, o pai, sabe que esse que recebe 5 talentos é capaz de multiplicar, transformando-os em 10. Outro recebe 2 talentos, de acordo com a sua capacidade. Então, aqui dentre nós, alguns receberam 5, outros receberam 2, outros receberam 1 talento. Mas todos têm a oportunidade, têm a capacidade, têm o processo de escolha para multiplicar ou não aquilo que recebeu. Se recebemos o talento da inteligência, devemos aprimorar esse talento. E aprimorar o talento não é apenas estudar mais, conhecer mais, saber mais. É multiplicar o conhecimento, é distribuir o conhecimento. Esse tesouro que vai enriquecer outras pessoas, que vai despertá-las da ociosidade, da mente perturbada e escura onde ela mergulhava. Você leva luz para o outro através do teu conhecimento. Isso é multiplicar talentos. E quando o que recebeu 2 também o multiplica da sua forma peculiar, também está cumprindo aquela missão que lhe foi designada. Mas quando nós enterramos o nosso talento, nós apenas paramos em nós mesmos. E assim, quando o Senhor, o Pai, retorna e vai nos pedir contas dos talentos que nos foram concedidos, nós nos apresentaremos alegres, porque recebemos 5 e apresentamos 10. Recebemos 2 e apresentamos 4. Mas aquele que enterrou o seu talento, que nada fez com ele, que nada fez com as dádivas que recebeu do Pai, tem medo da chegada desse Senhor. E como é que nós prestamos contas ao Pai? Quando é que o Pai nos chama para prestarmos contas dos talentos que nós recebemos? Quando nós retornamos ao mundo espiritual, quando deixamos o corpo de carne, que pertence à matéria, assim como o dinheiro, assim como o poder, assim como a beleza, assim como a vaidade, assim como o egoísmo, nós retornamos, muitas vezes, sem nenhum talento. Apenas apresentamos a avareza, apresentamos o ódio, a mesquinharia, o egoísmo, a perversidade. Isso não são talentos. Essas são as ferrugens da nossa própria alma e que nós, angustiados, olhamos para o Pai e dizemos: Senhor, eu falhei. E o Pai não nos condena, não nos pune, não nos castiga. Ele nos dá outra oportunidade, agora com menos talentos. E aí temos aquilo que muitos chamam de miséria, de castigo divino, as doenças, os males, a pobreza onde nós mergulhamos. Não é punição, é apenas não fizemos uso ou bom uso dos talentos que recebemos em outras oportunidades. Não precisamos acreditar na continuidade da vida, na reencarnação, no mundo espiritual. Mas basta olhar à nossa volta e nos perguntamos: por que que alguns são tão ricos e outros tão pobres? Por que alguns são tão saudáveis e outros tão doentes? Por que alguns sofrem doenças severas e outros saúde plena? Consequência daquilo que nós já recebemos e fizemos bom uso ou mau uso. Consequência da nossa capacidade de como nós trabalhamos os talentos que estamos nesse instante em nossas mãos. Assim sendo, compreender que as virtudes que são a inteligência, a ética, a bondade, a caridade, a fraternidade, o respeito ao próximo, são talentos que nós temos. Já sabemos que isso existe. Precisamos praticá-los, precisamos praticar, precisamos multiplicar. Se eu já me sinto bondoso, eu preciso trabalhar melhor essa bondade. Se eu me sinto ainda indiferente ao próximo, eu preciso trabalhar essa indiferença.
porque o próximo, como o próprio Mestre nos diz, é o nosso irmão. Mesmo que nós titubeemos em aceitá-lo como irmão. Temos que ter em nossos pensamentos e nosso olhar um talento valioso. É olhar para o rosto do nosso irmão que está totalmente desamparado, totalmente perdido na sua própria loucura, como vemos pelas ruas, e percebermos que ali está Jesus. Quando nós olhamos para aquele irmão sob efeito de drogas, desperdiçando seus talentos, qual é a inteligência que está ali, que está perdida? Qual é o coração de mãe aflita que acompanha aquele irmão solitário pelas ruas? Qual a família que o procura e não o encontra? Quais são os talentos que ele carrega? Ali está Jesus. Talentos não é apenas aquilo que nós olhamos para nós. Porque quando olhamos para nós e nós pensamos, eu já tenho o talento da inteligência, eu já tenho o talento de ser solidário, eu já tenho o talento de estender a mão ao próximo, eu ainda sou prisioneiro de mim mesmo. Porque eu olho para mim e alimento o meu egoísmo por me julgar bondoso. E Jesus nos alerta bastante sobre isso. Ele nos fala que quando multiplicamos o talento, nós deixamos de ser escravos de Mamon. Nós não nos preocupamos com aquilo que estamos dando ou com aquilo que nos estão olhando, mas nós estamos libertando a nossa alma. A nossa alma se ilumina. Se era 5, passa a 10. Se era 2, passa a 4. Se era 1, pode passar a 2, mas também pode ficar onde está. Valorizar o talento da vida, valorizar a compreensão daquilo que nos foi dado para que multiplicássemos. E multiplicar é distribuir. E distribuir é distribuir com a alma. É distribuir com o sentimento de que eu estou sim, não apenas ajudando o outro, mas mostrando a ele o caminho a seguir. Esse caminho que ainda estamos começando a trilhar. Esse abecedário inicial da continuidade da vida, porque a vida continua infinitamente. Talento do Pai. Não há limites do nosso progresso espiritual. Não há no final da estrada, quando nós nos julgarmos extremamente evoluídos, um sinal vermelho dizendo, aqui acaba a evolução. Não existe isso. O sinal é sempre verde. Quanto mais multiplicamos os nossos talentos, mais talentos recebemos. Por isso que Jesus nos fala, aquele a muito foi dado, mais ainda será dado. E aquele que nada fez, lhe será tirado. Para que ele possa se movimentar, para que ele possa sair da inércia, para que ele possa compreender que cabe a ele utilizar, multiplicar os talentos que o Pai doa generosamente para todos nós. Ninguém é privilegiado. Ninguém é mais amado. Ninguém é mais escolhido pelo Pai. Todos nós somos iguais diante de Deus. Nós somos semelhantes diante de nós. Mas diante do Pai, diante do amor do Pai, Ele não ama mais um do que o outro. Portanto, todos nós que aqui estamos sob a bênção, sob o envolvimento dessa consciência divina. Mas precisamos, ao multiplicar os nossos talentos, compreender que o nosso pensamento, a nossa consciência, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos talentos estão mergulhados na consciência de Deus. Consequentemente, avançando para o nosso estudo, o que Jesus está nos ensinando? Que o Pai é generoso, que o Pai entrega a todos nós, seus filhos, talentos que têm como finalidade nos colocar no caminho do progresso espiritual. Esse caminho, esse progresso espiritual,
é importante para todos nós, mas a maioria de nós nos acomodamos. Nos acomodamos no dia a dia. Nos acomodamos com as coisas que nós já conquistamos e sonhamos com aquelas que nós ainda desejamos conquistar. E nós nos esforçamos, e nós trabalhamos, e nós nos dedicamos para conquistar aquilo que não tem nenhum valor como espíritos que somos. Nós nos escravizamos a Mamon. A nossa alma é uma alma escravizada, acorrentada na loucura do dia a dia. E fazemos questões das mesquinharias do dia a dia. E não valorizamos os tesouros da nossa alma, os talentos que estão escondidos dentro de nós e que nós não deixamos surgir porque precisamos que eles permaneçam enterrados. Às vezes, quando lemos o Evangelho do Mestre Jesus e passamos a meditar sobre as suas palavras, é preciso meditar sobre o que Jesus ali deixou. Nós sentimos que o Mestre nos cobra profundamente. Não há, como foi ensinado através de Moisés, 10% do dízimo que temos que pagar. É 100%. Aquele que me ama, siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Aquele que precisa conhecer a verdade para a verdade se o libertar, precisa multiplicar os seus talentos. Não é 80%, não é 90%, é 100%. Mas esse 100% de multiplicação dos nossos talentos tem que ser pouco a pouco. Precisamos adquirir a habilidade de multiplicar. Precisamos de adquirir conhecimento. Precisamos exercitar a bondade. Precisamos praticar o trabalho de nos multiplicarmos a cada vez mais, diminuindo o nosso egoísmo, diminuindo a nossa ganância, diminuindo a nossa escravização ao mundo de Mamon. Assim sendo, o tempo passa. O tempo passa. Para todos nós. E o Senhor, quando nos chama de volta, nós precisamos prestar contas. E não nos será perguntado quantos bens deixamos aqui na terra. Quantos carros, quantas mansões, quantos iates. Não nos será perguntado isso. Será perguntado o que fizeste dos talentos que eu te dei. E muitos de nós sequer lembraremos o que é talento. E tão perdidos que ficamos mergulhados no mundo material em que nós vivemos. E esse mundo material, talvez possamos pensar, por que eu estou aqui? Esse mundo material é para nos testar. A cada vez que nós renascemos, nós passamos por novas provas, por novos testes, nós passamos por novos desafios, onde aquilo que nós nos propusemos enquanto estávamos em espírito, antes de nascermos novamente, que iríamos enfrentar e nos fazer com que pudéssemos vencer. Fracassaremos em muitas tentativas, mas em muitas outras sairemos vencedores, talentos multiplicados. E por menor que seja, sempre é valioso para nós a multiplicação dos talentos que carregamos. Quando voltarmos para os nossos lares, quando sairmos pelas ruas, quando estivermos no nosso trabalho, precisamos dedicar um tempo a nós, à nossa alma, ao nosso ser, ao meu eu, o que eu sou, o que eu já me modifiquei, o quanto eu preciso ainda pensar sobre mim mesmo, o quanto a minha alma está escravizada a Mamon, o quanto eu dedico do meu tempo ao trabalho para que eu possa ganhar mais, mais e mais, e quanto tempo eu desperdiço ao não valorizar os talentos que o Pai me deu, que a alma que eu possuo está ávida de multiplicá-los e eu não permito porque eu não tenho tempo. Assim, nós olhando para nós mesmos, vamos percebendo que o tempo passa.
E esse passar do tempo começa a nos angustiar, porque sabemos que há algo pendente, há algo que nos espera, embora não saibamos definir muito bem o que é. Mas o nosso coração se angustia. Nós sentimos que algo vai se esvaindo através das nossas mãos. E vamos sentindo que estamos voltando para casa. E nos será perguntado: o que fizeste dos talentos que eu te dei? E caberá a nós, sem sombra de dúvida alguma, responder: Senhor, me deste 5, estou te oferecendo 10. Me deste 2, estou trazendo 4. Ou nos apavorarmos como o servo infiel que disse: Senhor, sei que cobras rigorosamente aquilo que dás. Por isso, por medo, eu enterrei o talento. Eis aqui o que me deste. Não aprendeu nada, não evoluiu, não superou a si mesmo, não se desafiou, não avançou. Assim sendo, o Mestre Jesus nos alerta que há muitas moradas na casa do Pai, e essas moradas estão de acordo com os nossos talentos que foram multiplicados ou não. A terra é uma dessas moradas. Aqui nós estamos multiplicando talentos ou enterrando talentos. E essa casa, que é uma casa, uma escola, onde nós vamos aprender, multiplicar, desenvolver, também é uma casa de aflição, de doenças, de sofrimento, para que multipliquemos os nossos talentos, pesquisando, socorrendo, auxiliando, desejando a paz, combatendo a miséria, combatendo a fome, multiplicando talentos. Mas há outros que enterram, meus irmãos, e esses são maioria. Por isso temos as guerras, por isso temos as misérias, por isso temos as doenças. São aqueles que enterram os talentos, prejudicando milhões de outros irmãos. E responderão por isso, porque ao voltarem lhe perguntarão: o que fizeste dos talentos que eu lhe dei? E eles terão que responder: enterrei, Senhor. E com ele muitos irmãos também foram enterrados. Jesus sempre nos ama e nos ensina que o Pai nos ama. E a nenhum de nós será negado o talento que nos cabe, de acordo com a nossa capacidade. Compreendendo dessa forma essa mensagem da justiça divina, estamos todos nós sujeitos às leis naturais, às leis de Deus. E as leis de Deus não fazem distinção. A chuva cai sobre bons e maus. O sol brilha sobre bons e maus. O amor do Pai é tanto para aquele que é bom e para aquele que é mau. Mas o que eu faço dessa chuva, o que eu faço desse sol e o que eu faço desse amor, responde se eu multipliquei talentos ou se eu enterrei. Porque a vida também é para todos, bons e maus. O que eu faço dessa vida depende de como eu entendo os talentos que eu ganho. Posso usar a minha inteligência para o bem e posso usá-la para o mal. Posso usar a minha capacidade de expressão para o bem ou para o mal. Mas uma coisa eu tenho certeza: independente dos talentos que me foram dados, se eu multipliquei ou não, ou se eu os enterrei, o Pai me ama como ama a todos. E eu terei nova oportunidade, talvez nessa morada ou em outras moradas, onde eu terei que recomeçar e entender que multiplicar talentos é progredir nessa vida eterna de multiplicação de talentos, porque quanto mais multiplico, mais eu ganho, mais respeito eu tenho para com a minha própria alma, onde não serei mais egoísta, porque não carrego mais o ego. E assim, eu sei que a minha estrada será uma estrada de luz. Paz a todos, que possamos amar mais a Deus do que a Mamon. E nos libertarmos de Mamon é algo que exige muito esforço, porque ele nos envolve todos os dias e todo momento. O Pai precisa ser buscado por nós mesmos. Que fiquemos na paz de Jesus e até um próximo encontro, onde voltaremos mais uma vez com o Evangelho desse Mestre de Amor.
Bom dia a todos.